Olá, pessoal. Boa noite. Esperando um minutinho enquanto o Instagram comunica aí que a gente está ao vivo aqui nessa sexta-feira. São 8 horas da noite, horário de Brasil, né? Aqui nos Estados Unidos são 7 horas da noite. E a gente vai ter uma conversa super legal hoje com o pastor Juscelio sobre adolescência. Então, estou muito feliz que vocês estão chegando aí junto, né? Para essa conversa super interessante hoje sobre adolescentes. Eu tenho um filho pré-adolescente, quase entrando na adolescência, com 12 anos. E é uma bênção, né? A fase da adolescência, mas é uma fase também de muitos desafios, muita dificuldade. Então, a gente vai estar conversando sobre esse assunto. Se é possível mesmo ter uma adolescência tranquila, como lidar com essa fase com os filhos. Então, estou muito feliz que vocês estão chegando aí. Põe aí, gente, nas mensagens qual é a idade do filho de vocês, que a gente quer saber aí qual que é a idade do filho de vocês, né? Para saber com mães de que idade a gente está falando. Tá tudo bem com o som? Estão me ouvindo bem? Tá certinho? Acho que tá, né? Parece que tá tudo certo. Deixa eu ver aqui. Meninas, estão me ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo? A gente vai estar falando sobre filhos adolescentes e a gente está esperando o pastor Juscelio. Ele é o pastor convidado dessa noite. Eu vou falar um pouquinho para vocês do pastor Juscelio. Ele já deve estar entrando aí para participar com a gente. Obrigada, Paula. Que bom que tá bom. Achei que não estava funcionando aqui a conexão, mas que bom que está funcionando. O pastor Juscelio, ele trabalha com os cursos da Universidade da Família. A Universidade da Família é uma universidade, né, que um projeto dos Estados Unidos que foi para o Brasil e vários lugares do mundo que trabalha com famílias. Então eles têm cursos na área de casamento, cursos na área de criação de filhos e alguns dos cursos deles são ensinando filhos a maneira de Deus. E eles também têm um curso chamado Conquistando, né, alcançando o coração do seu adolescente. E é um curso super importante porque a gente sempre tem dúvida, né? Como alcançar o coração do nosso adolescente. Então esse curso aí é fundamental para a gente. Pronto. Eu estou adicionando aqui o pastor Juscelio. Desculpa, meninas. Às vezes a conexão, né, fica um pouco lenta e eu não vejo que ele está lá e não aparece aqui o convite, mas agora mandei o convite aqui, acho que deu certo. Vamos ver se deu certo. Acho que sim, acho que ele está entrando aí. E aí, como que foi a semana de vocês? Tudo certo? Todo mundo passando uma semana boa? Uhum. A gente vai falar sobre adolescentes. Eu sei que muita gente, às vezes, nesse horário não pode. É difícil achar um horário que seja bom para as mães, né? A gente sempre está correndo entre atividades de criança, de dia, em função deles. À noite também, às vezes, acaba sendo em função deles. E, e aí acaba que, às vezes é difícil achar um horário que seja tão bom para todo mundo. Acho que o pastor está com dificuldade na conexão dele. Deixa eu ver aqui se ele vai conseguir conectar. Eu tentei aqui adicionar ele e caiu. Pastor, tá aí? Tô te mandando aqui um convite, mas acho que não tá indo. Vamos ver se ele vai conseguir conectar de novo. Mas a gente gosta de fazer as lives porque elas ficam salvas, né? Tem uma pergunta ali, vai deixar a live salva, ela fica salva. E é um hábito que eu tenho, né? Às vezes estou lavando louça, fazendo alguma coisa em casa e deixo ali uma live interessante que eu não pude assistir na hora que foi live. Agora acho que vai dar, vamos lá. Agora. A internet está com problema, não sei o que está acontecendo, se é aqui em casa, se é dele. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer. Se a gente não conseguir, a gente vai Opa, dia. Ah, agora deu. Boa noite, pastor. agora deu. Boa noite. Tudo bom, Tudo Tatiana? bem, e você? Como está, pastor? Muito bem, graças a Deus. Um pouco de luta aqui com a internet, mas no mais está tudo bem, Ah, isso graças ao bom acontece, Deus. né?
A tecnologia às vezes deixa a Verdade, gente na mão. verdade. Ontem fui ver uma live, não ao vivo, né? Mas estava vendo ela hoje, uma live que aconteceu ontem, e os pastores, assim, bem renomados, eles tentaram 46 minutos, eles estavam tentando iniciar a live, Ah, até que por fim deu, né? aham. Então, quem sou eu, quem somos nós, de repente, né? Ah, com certeza. Não somos melhores do que eles, né? É verdade. Isso acontece, né? E não tem problema Com não, faz certeza, parte, né? E foi só uns minutinhos e ainda bem que deu tudo certo. E quando não dá também, a gente remarca para um outro dia e fica tudo na bênção, né? com certeza. Somos todos irmãos. Ah, pastor, é uma alegria ter você aqui no blog. Eu agradeço muito você ter aceitado o convite, né? De falar sobre esse assunto que é tão polêmico, difícil para algumas famílias, né? E que toca no coração das mães, dos adolescentes. E a gente ouve muita coisa aí fora sobre adolescência, mas a gente gostaria de ouvir de uma pessoa como o senhor, que tem a experiência de criar filhos, né? Já passou por essa fase de adolescência com seus filhos e também de ministrar cursos, que estudou e que teme a Deus, né? Tudo que fala é diante da palavra de Deus, porque tem muito conhecimento aí fora que, infelizmente, não serve para gente que teme a Deus, né? Então é uma alegria tê-lo Verdade. aqui. Muito obrigado, pastor. Nada, Tatiana, quem deve agradecer somos nós, né? Porque falar sobre filhos, falar sobre famílias, falar sobre adolescentes, né? É algo que realmente arde em nosso coração, né? Então, para nós, Opa, deu uma travadinha. Vamos ver se vai voltar. Voltou, voltou, tudo em cima. Acho que travou de volta agora. Tá travado aí para vocês também, meninas? Ou será que sou eu aqui que tô travando? Eu acho que tá travando ali. Vamos ver se a gente consegue reconectar, senão a gente vai marcar para um outro momento, né? Essa live. Vou ver se o pastor vai conseguir reconectar. Parece que a internet dele está caindo. Saiu ele aqui, fala que foi desconectado da live, mas não foi eu que desconectei ele, não, gente. É porque caiu a internet. Vamos ver se ele vai conseguir. Senão não tem problema, a gente marca para um outro dia e vai falar sobre esse assunto de adolescência. Como eu estava falando, o pastor Juscelio, ele trabalha com famílias, existe um curso da Universidade da Família chamado, vamos aqui, ele está chamando. Esse curso é chamado Alcançando o Coração do Seu Adolescente. E é um curso tremendo que explica sobre a vida do adolescente, a fase que eles estão passando. E o pastor ministra esse curso, né, pastor? Enquanto estava tentando te conectar e estava explicando que você ministra o curso Alcançando o Coração do Adolescente, correto? correto, isso mesmo. Esse é um dos cursos, né, da Universidade da Família. E veja, o nome já, ele já fala, né? Alcançando o coração. Quando a gente alcança o coração do nosso filho, aí tudo É. fica mais fácil, né? Amém. Pastor, a Amém? gente vai começar com as perguntas, mas eu queria orar antes para a gente iniciar. O senhor quer fazer Claro uma que sim. oração para que a gente tenha um tempo abençoado e que Deus seja comunicando através das nossas vidas aquilo que Ele quer comunicar? Amém. Amém. O senhor pode orar, por favor? Ah, tá, eu oro. Maravilha, Sim. então. Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvamos, ó Deus, te agradecemos por este momento, Pai. Amém. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade, pelo privilégio que temos, ó Pai, de estarmos, ó Pai, tão longe, Senhor, fisicamente, mas unidos, ó Pai, aqui juntos, ó Pai, com muitas pessoas, ó Pai, qualquer pessoa, Senhor, em qualquer lugar, Senhor, deste mundo tem condições de participar, de ouvir, Senhor, a nós, Senhor, a mim, Senhor, e a Tatiana aqui, Pai. Que tudo que nós falarmos aqui, Senhor, seja realmente, Senhor, vindo de Ti. Que nós possamos ser apenas canais para Ti, Senhor. E que muitas pessoas aqui, Senhor, sejam abençoadas. Oramos, Senhor, e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Pastor, vamos começar contando um pouquinho da tua história, né? Você é casado com a Adri, né? E vocês têm dois Isso. filhos.
e vocês Isso. ministram cursos na área de família. Me conta um pouquinho como que foi a tua questão de vida particular com filhos adolescentes, crianças, e também por que que você decidiu se engajar nessa área de família, o que que te chamou para isso? Certo. Nós fazemos parte aqui do Centro Familiar de Adoração, é a nossa igreja, né, já há 8 anos. Nós também fazemos parte, né, da Universidade da Família, somos treinadores dos 6 cursos, né, de paternidade da Universidade da Família, carinhosamente chamamos de GFI. Né, GFI é uma sigla em inglês, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente aqui, mas é Growing Families International, né, que é cursos para crescimento familiar. E nós ministramos esse curso, pela graça de Deus, já há 18 anos. Né? E então, assim, né, nós éramos crentes, estávamos dentro da igreja, tínhamos 2 filhos, crianças, a Ana e Luíse e o Evandro, e nós éramos tropas divididas dentro da nossa casa. Né? E nós não sabíamos o que fazer para melhorar. Porque eu creio assim que ninguém casa para ter um lar desestruturado, para ter briga dentro do lar. Né? Todos casam para ter paz, para ser feliz, né? Se possível, até uma família perfeita. Né? Então, por que que muitos, né, mesmo dentro das igrejas, estão penando, estão passando por aquilo que não gostariam de passar? E esse era o nosso caso. Né? Então, eu queria ter razão, a Adriane queria ter razão, eu tinha ciúmes da Anne, né? Então eu não fazia certas coisas para ela, né, por birra, né? E a Adriane, em contrapartida, fazia o mesmo, né, a birra pelo Evandro. Então nós éramos tropas repartidas dentro da nossa casa. Né? Cada um no seu mundo, cada um vendo a sua razão e ninguém querendo ceder. Até que um dia o pastor Geraldo Barcelos, um senhor hoje já de mais de 80 anos de idade, ele nos convidou, né, para fazer um curso. Ele não iria lecionar, mas ele nos indicou para um líder, né, e a gente fez esse curso, Educação de Filhos, a Maneira de Deus, que é, digamos assim, o irmão mais velho dessa família, da família GFI. Né? E ali, tanto eu quanto a Adriane, a gente pôde ver aonde nós estávamos errando, né? Como nós estávamos errando. Meu Deus, a gente só colocava a mão na cabeça assim, como eu fiz coisa errada. Né? Aí qual foi, né, o que a gente teve que fazer? Né? Falando de mim, né, eu tive que chegar para a Anne, para a filha, que já estava nos 13 anos de idade, né? Eu tive que pedir perdão para ela. Tive que dizer assim, filha, né, até aqui o pai fez tudo errado. Uau. Você me perdoa? Eu quero começar do zero com você. E ela, claro que eu perdoo, claro que eu quero começar de volta. Né? Então, foi assim. A Adriane também fez assim com o Evandro. Né? E nós fizemos um círculo, nós demos as mãos. Né? Ali nós falamos assim, a partir de hoje nós seremos uma família interdependente. Né? Onde um depende do outro para ser feliz. Onde a independência, a parte ruim dessa palavra, vai ficar de fora. E tudo que vier de fora vai ter que bater na porta. O pai ou a mãe é que vão deixar ou não entrar. E a partir dali começou, né? Então, uma nova história. Eu não disse só para ela que eu ia mudar, mas eu mudei. Porque Glória a uma Deus. coisa é dizer, outra coisa é realmente você fazer. Né? E ali a gente fez o curso uma vez, no ano seguinte, isso foi em 2001, 2002 a gente fez mais uma vez esse curso como alunos, e em 2003 nos chamaram para ministrar. E a gente muito temeroso, ainda assim, muitas coisas ainda para melhorar, para colocar em prática, né? A gente começou, então, a ministrar. E foi tão gostoso, né? Porque aquele que ministra o curso é o que mais é abençoado, porque ele está vendo ali, ele está estudando a lição, e para ele ensinar, ele primeiro precisa aplicar na sua vida.
E desde então nós nunca mais paramos de ministrar os cursos, né, de paternidade da UDF. E a partir de 2016, né, nós começamos a ministrar então esse curso, alcançando o coração do seu adolescente. E nós nos apaixonamos. E Deus nos revelou muitas coisas dentro da palavra dele, através, né, do próprio curso, através de a gente assistir alguma pregação a respeito, né? E hoje nós temos uma família feliz, né? Glória a Hoje nós Deus. temos uma família realmente saudável. Não somos uma família perfeita, né? Mas somos uma família que serve a Deus. Os nossos 2 filhos são casados. A Anne, casada com o João já há 10 anos, né? Nos deram uma netinha que chama Ana Clara, com 5 anos de idade, né? E o Evandro, casado há 1 ano e 7 meses com a Thalita, né? Todos nós servindo a esse Deus de Glória. coração. É um privilégio servir esse Deus. Amém. Que lindo testemunho, pastor. Porque tantos vídeos, tantos cursos, tantas lives que existem hoje em dia por aí, e muitas vezes o Espírito Santo fala conosco, né? Como o senhor quando participou daquele curso. Mas muita gente, às vezes a gente, por dureza do coração, ouve o Espírito Santo falar, mostrar que o caminho que a gente está tomando dentro da nossa casa não é correto, que algo precisa ser mudado, que a gente precisa de, né, se arrepender, conversar com os filhos, começar do zero mesmo, e a gente resiste a essa voz, né? Então, assim, a informação está aí, existem essas ferramentas, e é tão bonito quando a gente realmente abre a voz o coração para o Espírito Santo, ouve a voz do Espírito Santo e permite que ele nos transforme, né? Com certeza. Né? A gente precisa mudar. Uma vez a Adriane, ela conta esse testemunho, e eu não estou aqui falando da minha esposa, né? Contando o testemunho dela, simplesmente, mas ela sempre, ela fala assim, então ela é público, então eu posso falar aqui, né? Ela disse que ela estava orando e pedindo para o Senhor me transformar, que eu era muito ruim, né? Aí o Espírito Santo falou com ela assim, através de uma pessoa, que chegou até ela no ouvido dela e disse assim: filha, o Senhor disse que vai mudar o teu marido, mas primeiro ele quer mudar você. Uau! Então sempre tem que começar por mim, né? Nós, seres humanos, temos a tendência sempre de ver o defeito do outro. É, O próprio Senhor Jesus Cristo disse assim, né? Você vê o cisco no olho do teu irmão, mas não vê a trave que está no seu próprio. é. Então nós somos chamados, né, para ver o nosso defeito primeiro, para nós mudarmos primeiro. Quando a gente muda, alguma coisa acontece. E as coisas Amém, mudam também, né? amém, Amém? As amém. outras pessoas mudam também. Amém. Ter essa coragem, né, de enfrentar o problema. Mas vamos entrar um pouquinho na questão dos adolescentes, que o pessoal está curioso para ouvir desse assunto. E tenho certeza que a gente vai ter muitas oportunidades de fazer outras lives, porque é tanta riqueza que o senhor tem para compartilhar com a gente, né, pastor? Mas hoje, pelo menos, Amém, uma querido. pincelada a gente dá nesse assunto. Tá Então, falando bom. dessa adolescência, muitos pais e mães têm pavor da fase da adolescência. Mas se a gente for olhar na Bíblia, né, o Senhor fez o ser humano. E ele nos fez nascendo crianças, depois nascendo bebês, depois virando crianças, depois pré-adolescentes, adolescentes e adultos, e a velhice. Né? E nós sabemos que Deus é perfeito nos desígnios, nos planos dele. Então eu creio que não foi por um erro que Deus criou a fase da adolescência, né, pastor? Então, por quê? Né? Se Deus criou a gente com essa fase da adolescência, por que que ela se torna tão difícil, tão temida, tanto pelos pais quanto pelos adolescentes que estão passando por muita mudança? E a segunda pergunta é possível viver uma adolescência tranquila, de paz, tanto para o adolescente em si, como para os pais, para a família? Então, Tatiana, vamos tentar responder e ser breve aqui, né? Aham. Ah, veja, se a gente for pela Bíblia, a gente quer ir pela Bíblia, né? A Bíblia é a nossa fonte, a Bíblia é suficiente, ela é autoridade sobre nós cremos assim, né? Nós aprendemos com ela, nós conhecemos ela, então nós entendemos ela, né? Nós aceitamos ela e nós praticamos ela, Amém. né? Então a gente precisa. E na Bíblia
não tem fase da adolescência. Certo. Né? Mas a gente entende também que existe uma fase na vida do ser humano que ele deixa de ser criança para ser adulto. Né? Então, essa fase, né, não é assim, hoje, né, foi deitar criança, amanhã cedo acordou adulto. Né? Não, é algo gradativo. Então, a gente entende isso. Né? Mas será que Deus, né, criou alguém para, numa fase da vida, nessa fase da adolescência, se rebelar? Será que Deus ele deixou isso como normal? Né? Será que não é o sistema que a gente vive, no mundo que a gente vive, né? É que a gente tem se alimentado, querendo ou não, através de jornal, através, né, da internet, através de. A gente vive isso, a gente vive recebendo notícias, vive recebendo valores e tal, né? E esse sistema ele está nos dizendo que é normal o adolescente se rebelar, né? E a gente vê que o sistema está contra Deus, o sistema está contra a família, o sistema, né, está contra os valores cristãos. Né? Você percebe que a fase da adolescência, né, ela cada vez começa antes, né, e termina mais tarde. Então, né, alguns dizem aí que tem adolescentes de 40 anos. Né? Então, o que é a fase da adolescência? Né? Olhando, entendendo essa fase pelo ângulo humano, né? É a fase da confusão. Né? E o adolescente ali tem uma porção de dúvidas, né? Ele precisa colocar uma porção de coisa em prática, ele tem dúvida do que ele vai fazer, né? Do que ele vai se tornar como profissional, né? Como que ele vai achar a menina ou o menino para se casar. Tem uma trocentas dúvidas. Né? E tem pais ainda que colocam mais uma dúvida sobre o amor, né, dos pais por ele. Né? Então, a briga dos pais vão gerar dúvidas que não precisariam estar na vida de um adolescente. Em contrapartida, os pais recebem todas essas notícias, né, e ficam apavorados. Né? Como você falou, tem pais que têm pavor da fase da adolescência. Né? Mas nós não precisamos ter pavor se nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Né? Muitos pais eles estão desistindo, né, antes mesmo de começar. Né? Então, o pai já está desesperado antes mesmo do filho chegar na adolescência. Né? E nós não devemos pensar dessa forma. Veja, toda luta, toda guerra, toda dificuldade, nós somos chamados, né, para entrar, para brigar, para lutar. Né? A gente não pode, né, simplesmente desistir, simplesmente abandonar. E aí, o que é que as pessoas estão fazendo? Né? Elas estão dizendo, né, que o adolescente é rebelde. Né? Então, todo adolescente é rebelde. Então, o que acontece? Né? Os pais já começam a tratar os adolescentes dessa forma. Eles estão rotulando o filho como rebelde. Né? Então, né, imagine vocês que estão nos assistindo agora. Né? De repente, eu começar a tratar a Tatiana aqui, né, como uma pessoa que mora nos Estados Unidos e que ela esqueceu o Brasil e que ela não gosta do Brasil e que ela não gosta, sabe, da família que ela deixou aqui, né? Imagina, ela não é isso. E eu vou estar rotulando ela disso, vocês vão perceber e ela vai perceber muito mais, né? Então, assim são os adolescentes. Eles percebem quando a gente os trata, né, como se eles fossem rebeldes. Né? E isso não é verdade. A gente tem que parar, né, de rotular, parar de pensar que todo adolescente é rebelde. Né? E também outra fase da adolescência é a seguinte, para você que tem os seus filhos pequenos ainda, lembre-se que a adolescência é o reflexo da fase infantil. Né? Então, o que você está plantando hoje, né, na sua criança, né,
vai refletir na adolescência, né? Então, agora, se você já tem filhos só adolescentes, se você já está, digamos assim, com dificuldade, né? Então é hora de você remediar, né? Já que você não consegue prevenir, então você remedia. Como que você remedia, né? Parando tudo, né? Sentando com ele, né? Conversando com ele, pedindo perdão para ele, reconhecendo seus próprios erros, dizendo que vai mudar e mudar, né? Talvez a resposta não venha imediatamente. E a gente é muito imediatista. A gente quer as coisas para ontem, né? A gente quer, mas eu fiz e ó, não deu resultado. Sabe, eu quero dizer aqui também, Tatiana, né, para quem está nos ouvindo, que quando os filhos nascem, eles nascem com um senso de confiança no pai assim indescritível. O pai merecendo essa confiança ou não, o filho confia no pai, né? E quando eu digo pai aqui, eu estou inserindo a mãe também, Claro, tá? aham. Os dois lados. Então, isso. Então, os filhos, né, eles nascem e crescem, né, confiando no pai. Repito, o pai merecendo ou não. Só que quando eles vão chegando na fase da adolescência, que eles vão entendendo as coisas, né, eles começam a questionar essa confiança. E se nós, como pais, né, não formos dignos dessa confiança, então eles não vão mais confiar na gente. E de repente a gente vai pedir perdão para eles, né? Vai querer recomeçar e a gente não vai ter um resultado imediato porque eles ainda não confiam. Eles ficam pensando, por que será que meu pai fez isso? Né? Será que tem algum motivo aí por trás? Né? Então você precisa reconquistar essa confiança. A gente chama, né, essa confiança de ponte, a ponte da confiança. Essa ponte foi quebrada. Então você que é pai, você que é mãe, né, de filho adolescente e está passando alguma dificuldade, então você precisa reconstruir essa ponte da confiança. E lembra, né, que devemos ser construtores de pontes e não de muros, né? Nós devemos, né, nos relacionar com os nossos filhos, né, principalmente com os nossos filhos adolescentes. Mas muitos pais, olhando a sua razão, olhando o erro do filho, eles constroem muros entre, né, as duas, entre o pai e o filho, entre a mãe e o filho, e até mesmo entre o casal, né? Mas nós devemos ser construtores de pontes. E essa ponte se chama confiança. Que tremendo, pastor, muito tremendo que você falou. Eu até lembrei enquanto você falava de uma conversa que eu tive com uma amiga que ela estava falando que o pastor falou que essa questão da adolescência, esse rótulo em cima da adolescência, né, não é bíblico. E essa amiga estava me falando que se a gente for ver Jesus, com 12 anos ele estava no templo e ele respondeu a Maria e José que foram lá buscá-lo: eu estou aqui tratando dos negócios do meu pai. Então, Uhum. Jesus é exemplo para a gente, né? Hoje em dia a gente espera muito pouco dos nossos adolescentes. A gente acha que eles são rebeldes, que eles só querem ficar trancados no quarto jogando videogame, mas se a gente tiver uma expectativa correta e bíblica deles, que eles são seres formados à imagem e semelhança de Deus, que eles têm o que contribuir para casa, para a sociedade, que eles têm dons e talentos que devem ser usados já na adolescência, não somente na vida adulta, isso vai fazer toda a diferença na vida deles, né? Então, às vezes, a gente mesmo, né, passa a crer nessas mentiras que a mídia coloca e tudo mais, e passa essas mentiras para a vida deles. E acaba eles correspondendo ao que a gente espera deles, que eles vão ser revoltados, que eles não vão querer fazer nada, que eles, né, vão querer só ficar no celular. Mas a verdade da palavra de Deus é que Jesus, com 12 anos, estava no templo, cuidando das coisas do Pai. Então, os nossos filhos adolescentes têm sim condições de ser uma bênção para a sociedade, para a família, né, pastor? Com certeza, Tatiana. A gente não pode acreditar nas mentiras, né? Há uma forma aí no mundo, aí fora, e a gente tem visto muito isso na mídia hoje, né? Que assim, diga uma mentira 100 vezes, repita ela 100 vezes, que ela torna-se verdade, né? Mas para nós cristãos não deve ser assim, né? O mundo aí fora, eles têm acreditado numa verdade relativa,
pode ser certo para você, mas pode ser errado para mim. Não, nós temos uma verdade absoluta, que é Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo, que é a palavra de Deus, né? Essa é a verdade absoluta, ela é inerrante e ela, né, vem durante, né, todo esse tempo, todos esses milênios, e ela, como alguns dizem, né, ela é mais atual do que o jornal que nem saiu ainda, que vai sair amanhã. É. Então nós podemos e devemos crer na palavra e praticá-la, né? Nós Amém. precisamos colocar em prática. Amém. A próxima pergunta, pastor, falando um pouquinho sobre a questão do curso, pelo que eu vi ali da autoridade, da influência, e voltando um pouquinho do que o senhor mencionou também, que eu achei super interessante, sobre a questão que muitas vezes os problemas que a gente começa a ver na adolescência são reflexos da infância, né? Então a gente às vezes fala assim, ah, mas ele era uma criança tão boazinha e de repente na adolescência, mas ele era uma criança boazinha porque a criança é completamente dependente dos pais, não tem como se rebelar. Mas na adolescência Uhum. ele mostra aquilo que talvez já estava no coração, né? Então, essa questão da autoridade da infância, da influência durante a adolescência, de como lidar com tudo isso, desde a infância, tá plantando, e como continuar isso na adolescência, né? Sobre influência, autoridade. O senhor poderia falar um pouquinho pra gente? Claro que sim, né? Obrigada. Até tem uma aula, né? Uma lição, é a lição número 6 do curso Alcançando o Coração do Seu Adolescente, e o título dela é Da Autoridade à Influência, né? E muitos pais, né? Mas como assim, né? As duas coisas não dá para dividir, né? Mas se a gente for a fundo, a gente vê que não só dá, como deve ser Uhum. dividido, né? E lembrando aqui que a autoridade não é autoritarismo, Amém. né? Então, a autoridade não é autoritarismo. O autoritarismo é aquele que vem e impõe a qualquer custo, né, a pressão sobre o filho, e ele tem que fazer, querendo ou não. E a autoridade já não é dessa forma, né? Então, nós temos autoridade sobre as nossas vidas, nós temos o nosso pastor, nós temos, né, o prefeito, nós temos, né, o governador, nós temos os policiais, né? Então, o policial está lá na esquina, lá, né? E você vai furar o semáforo? Você não vai furar, você, né, respeita a autoridade, né? Você percebe que é uma autoridade pelo uniforme. Aliás, uniforme é uma outra coisa que a gente pode, né? É diferente de unidade, né? Uniformidade e unidade. Muitos pais querem uniformidade, né? E aí está errado, quando eles deveriam querer unidade. Qual é a diferença entre essas duas coisas? Mas é assunto para outra, para outra hora, né? Então, a autoridade, ela não se impõe. A autoridade, ela se conquista, né? Então, um exemplo de autoridade bem-sucedida de um pai, né, é quando o pai manda e o filho obedece. E tem muitos pais que, tá dando certo, assim, na fase da infância, eu mando, meu filho obedece, olha, desce. Chega na adolescência, começa a dar errado. Então, aquilo que sempre deu certo, começa a dar errado. É porque o nosso filho agora ele está transitando da fase da infância para a fase adulta. Então ele está ficando independente na parte boa dessa palavra independência. E muitos pais não entendem isso. Eles acham que a obediência é o alvo da paternidade. E não é, né? A responsabilidade é o alvo da paternidade. Qual a diferença entre a obediência e a responsabilidade, né? Então, a obediência é uma resposta correta a um comando externo. O pai mandou, o filho foi e fez, houve a obediência, né? Já a responsabilidade é uma resposta correta a um comando interno. Então, por isso que é tão importante, né, nós colocarmos valores e valores bíblicos no coração dos nossos filhos, como diz o salmista Davi, né? No Salmo 119, 11. Eu guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti, né? Então, nós devemos depositar, né, essa palavra, esses valores no coração dos nossos filhos. À medida que eles vão crescendo, ganhando responsabilidade,
por exemplo, né? Eles vão no banheiro sozinho, com 2 anos de idade. Eles ganharam essa responsabilidade. Então, você dá a liberdade deles ir ao banheiro sozinho, né? De repente, lá com 7, 8 anos de idade, eles já têm responsabilidade de ir até a panificadora e comprar algo, eles atravessarem a rua sozinho, ir até a panificadora. Então, você dá a liberdade, né? Então, imagina, né? O filho que sabe bastante e o pai que não deixa ele fazer nada sozinho. É horrível isso. Ele realmente vai se rebelar, né? E muitos pais, então, querem manter a autoridade, quando os pais deveriam ir retirando a autoridade. E aí, né, começar a trabalhar pela influência. Mas muitos pais, assim, mas se eu deixar de ter autoridade sobre o meu filho, aí que eu não vou ter influência sobre ele. Aí que está tudo perdido. Mas deixa eu dizer uma coisa para você que está nos ouvindo, né? A internet não tem autoridade sobre o nosso filho, mas tem influência. Os amigos não têm autoridade sobre o nosso filho, mas tem influência. Um professor não tem autoridade de um pai sobre o nosso filho, mas tem influência. Às vezes, infelizmente, um traficante não tem autoridade sobre o filho, mas tem influência. E nós, como pais, queremos continuar tendo autoridade para ter influência. E o que é ter influência? Ter influência é atrair. Né? Como Jesus disse, vinde após mim. Aqueles que querem me seguir, vinde após mim, me sigam. Né? E a gente tem que dizer isso para os nossos filhos. Me sigam. Né? Então é atrair os filhos para trilhar o caminho que o pai está trilhando. Veja, é tão bom, é tão gostoso, né? Ficar em casa com a família, é tão gostoso, né? A gente se reunir em volta de uma mesa, fazer um jantar, tem que tornar isso um momento assim maravilhoso, né? Então, muitos pais, eles queriam fazer isso, mas não dá tempo, eles têm que trabalhar, eles têm que ganhar dinheiro, e aí eles deixam o mais importante, eles deixam o principal para trás, né? E aí acabam, né, não influenciando os filhos. E eles acham que o problema está nos filhos, né? Então, pai, então mãe, converse com seu filho, veja que responsabilidade que ele já adquiriu, ou que ele pode adquirir, que ele tem maturidade para adquirir, e confie nele, dê um voto de confiança nele. Você imagina Jesus Cristo, ele subiu ao céu e deixou uma obra para os 12 discípulos. Pedro tinha traído ele 3 vezes, tinha dito que não o conhecia. Cada um ali tinha uma porção de problema, mas Jesus confiou neles. E nós estamos aqui mais de 2000 anos depois, porque, né, Jesus soube fazer a tarefa dele corretamente. Então nós temos que confiar nos nossos filhos, né? Nós temos que influenciá-los. Isso não significa que a gente não deva corrigir, eu não estou falando isso, né? A gente precisa corrigir ainda, só que a gente deve corrigir menos, corrigir de uma forma diferente. E corrigir, qual é a definição dessa palavra corrigir? É trazer de volta do erro, é trazer de volta para o caminho. Esse deve ser o objetivo da correção, né? E a motivação da correção deve ser o amor. Não deve ser a frustração, não deve ser a raiva, não deve ser a ira. Muitas vezes nós fazemos até a coisa correta, mas com a motivação errada, né? Então nós precisamos sempre estar motivados pelo amor. E você, pai, você, mãe, né? O seu filho ama você, né? Deus não se enganou, né, quando deu esse filho, essa filha, para vocês criarem, né? Ele tem a resposta para tudo. Ainda que o sistema, ainda que esse mundo está difícil, né? Mas Deus, ele sempre tem um escape. Ele é Deus, para ele nada é impossível. Amém. Amém. Que interessante, pastor. Muito interessante. Essa questão da influência, né? Eu aprendi no curso e achei muito interessante porque, se a gente pensar, a Bíblia fala que a infância é a fase de treinar, né? Treina a criança no caminho que ela deve andar. E depois, então, treinar não é simplesmente
obrigar a criança a fazer alguma coisa, mas a ensinar o porquê e as consequências daquilo. E às Isso, vezes a gente inverte. Na infância a gente não treina, aí você vê uns cavalão adulto que as mães tentam controlar, né? Às vezes até casado já, e a mãe tentando controlar. E não, mas ele não sabe fazer isso, se eu não decidir por ele, ele não decide, porque ficou invertido, não treinou durante a infância, não ensinou a questão moral, a questão da criança pensar, refletir sobre o que faz, de pensar sobre as consequências dos atos e depois quer obrigar a criança a seguir os... Quando a pessoa já é adulta, o filho já é adulto, já é jovem, quer ter esse controle que já não é mais a fase, né, pastor? exatamente. Né? Então, É. muitos adolescentes, né, eles chegam nessa fase, né, sem ter aprendido muita coisa, né? Mas como eu já falei agora, se o seu filho está muito aquém do que ele poderia ser, né, responsabilize você mesmo, né? Peça perdão para ele, pergunte o que ele tem a reclamar de você. Será que você é capaz disso? Será que, né, nós, como pais, seremos suficientemente humildes para fazer essa pergunta para os nossos filhos e ouvir deles a verdade, né? Engolir quadrado, né? Então nós precisamos, né? Nós precisamos consertar. Ele deve começar conosco, se não começa lá na infância, né? E chega na fase da adolescência, os filhos rebeldes, né? Então, o que que o sistema do mundo diz, né? O sistema do mundo, eles têm diversas teorias, né, que explicam a rebelião e justificam a rebelião dos adolescentes, mas é contrária à palavra do Senhor. Cada vez mais eles estão indo, né, contrária à palavra do Senhor, eles vão se distanciando cada vez mais. Então, o mundo diz que os filhos querem ficar independentes dos pais. E isso não é verdade. Os filhos querem ficar independentes da infância. Olha que interessante. Né? Então, os pais tratam eles como crianças, então eles acabam querendo se afastar dos pais, mas porque os pais os tratam como crianças. Muitas vezes cobram deles, né? Atitudes de adultos, mas trabalham com eles, né? Assim, tratam eles como se eles fossem crianças. Não deixa eles fazer absolutamente nada. Não deixa eles dar uma opinião em nada, né? Então, a gente percebe que muitos adolescentes, às vezes, uma reunião de família, né? Então ali tem os primos e tal, e a gente vê que de repente tem um adolescente que ele não vai brincar com a criança. Porque se ele for brincar com a criança, vão taxar ele de criança também. Você vê que de repente tem um adulto ali brincando com a criança, mas o adolescente não vai brincar, porque ele não quer ser visto como criança. Eu lembro, infelizmente, né, quando eu tinha 13 anos de idade, eu comecei a fumar. Apesar de ser filho de uma família cristã, meus pais crentes e tal, fui criado no Evangelho, eu comecei a fumar. E sabe como é que eu fazia com cigarro? Fazia assim, ó. Sabe por quê? Eu queria mostrar para todos que eu já era homem. Eu queria mostrar para todos que eu não era mais criança. Então lembre-se, o seu filho não quer ser independente de você. Ele quer ser independente da infância. Né? E há um conflito ali. Né? A gente tem que entender. Assim como até o pastor Dinarte ele conta, no Amazonas ali tem a junção, né, dos dois rios, Rio Negro e o Rio Solimões. Eles vão quilômetros. Você percebe, né, o leito já é um só, mas você percebe as duas águas. Né? Você percebe, né, que eles demoram para se juntar realmente. Né? E a gente sabe que as águas ali, elas não são, falando em termos de cor, e claro, bem superficialmente, né? Você olhando de cima, assim, a cor deles é diferente, né? E você percebe que eles levam quilômetros para se juntar, para se unir, para você não ver mais diferença. Então, assim, o adolescente, né? Então, é a fase da infância que está indo embora, é a fase adulta que está chegando, né? E eles já querem ser tratados como adultos. Claro, e a gente precisa perceber isso, entender essa diferença, que a independência deles é em relação à infância. Que tremendo, pastor. Uau! Obrigado por compartilhar tanta coisa boa com a gente. Uhum. Falando dentro disso.
dessa, né, que você explicou tão bem sobre essa transição e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que que acontece. Às vezes a criança que está se tornando adolescente para virar adulto, ela está nessa fase de quem eu sou, eu não quero mais ser taxado como criança, mas eu ainda não sou adulto, e gera um pouco dessa confusão, dessa ansiedade. Será que um dia eu vou conseguir construir família? Será que um dia eu vou me afirmar como homem, né? Que nem o senhor falou, e a gente lê sobre os, né, o povo, por exemplo, judeu tinha tradição de ter uma cerimônia que marca a entrada na vida adulta, né? E hoje não existe esse marco de entrar na vida adulta. E o que que acontece? A gente vê que muitos pais, que às vezes eles deveriam ser, nesse momento, a rocha dos filhos, a estabilidade, eles ficam ofendidos com essa dificuldade do filho, levam para o pessoal e daí cria esses muros que o pastor falou, né? Não sei se eu estou falando alguma besteira, mas você podia falar um pouco sobre isso, sobre os pais serem essa estabilidade, mesmo quando o filho está instável, mesmo quando o filho não merece ser amado, continuar amando. Eu falo porque eu tenho um pré-adolescente aqui, né, de 13 anos, e às vezes ele me rejeita. Não, mãe, não vem no quarto agora. E daí depois eu vejo que ele quer estar perto, né? Então, a hora que ele quer, eu não vou falar, ah, não, você não quis que eu viesse antes, agora eu não venho. Eu vou lá, eu faço carinho, eu faço massagem no pé dele. Às vezes ele não quer mais ser tocado como criança. Aí eu falo, não, vamos fazer uma massagem no teu pé, que você é atleta, você corre muito. Aí ele gosta que eu fique tocando ele. Então, essa questão dos pais terem essa estabilidade emocional, porque o que a gente vê é que muitos pais são instáveis emocionalmente. Como que eles vão oferecer essa estabilidade para os filhos? Então, interessante, você não falou nenhuma besteira aí não, tá? E a gente também não tem como esgotar, né, esse assunto aqui em rápidas palavras, mas assim, os pais, né, eles devem sempre querer ouvir o filho, sempre Uhum. estar pronto para ouvir. O filho, ele precisa saber, ter convicção. Ah, o filho sabe, mas ele não sente, né? Que ele é aceito pelos pais, independente do que ele fizer ou deixar de fazer, né? Então, quando o filho tiver algumas incertezas, algumas dúvidas, né? Ele precisa procurar os pais para tirar essas dúvidas. E, em contrapartida, os pais precisam ter tempo, os pais precisam ter paciência, né? Tem pais que dizem, ah, deixa isso daí para lá, menino, isso aí, né? Isso daí não é nada, não é assim, você não sabe de nada. O traficante lá fora, ele dá total atenção, né? Então, nós como pais, né, precisamos ser a fonte realmente, né, para os nossos filhos, mas não simplesmente uma fonte que eu sou autoritário, já que sou eu que sei, você não sabe de nada, eu falo, você ouve, eu falo, você faz, né? Não é assim. Deve haver diálogo, né? E o pai deve ouvir, a mãe deve ouvir. Tiago 1,19, ele diz assim que nós devemos estar prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, né? Então, às vezes o adolescente, ele já sabe da resposta. Eu lembro uma vez que eu levei o Evandro, né, ele tinha 15 anos de idade, levei ele no ensaio, ele tocava teclado no conjunto da igreja, e depois eu fui buscá-lo, ele veio reclamando de um irmão. É porque o irmão fulano chegou lá e disse que a gente não toca nada, que a gente só toca para se aparecer, porque... Uhum. Aí, sabe o que eu fiz? O que será que os pais que estão nos ouvindo aqui fariam, né? Eu fiz algo correto, resolvi colocar em prática aquilo que eu ensino. Uhum. Eu falei, ah, é, filho, o que mais? Não, porque não sei o que lá. E foi falando, foi falando. Quando ele dava uma pausa, eu dizia, ah, é, filho, o que mais? E ele falava, falava, e eu, quando ele dava oportunidade, eu só dizia assim, o que mais? Até que uma hora ele falou assim, ah, pai, isso é tudo. Eu falei, é, filho, o que você acha que tem que fazer? Tem que perdoar, né? Ah, Entende? Ele queria desabafar. é. Muitas vezes nós pais não deixamos os nossos filhos, né, colocar para fora uma frustração, né? A gente já tem ali o remédio, a gente já tem ali a sentença. Ei, você não confia na palavra de Deus se você ensinou o seu filho? Ouça ele, deixa ele colocar para fora. Ou será que você nunca ficou chateada, né, Tatiana?
Será que você nunca ficou brava? Será que nunca deu vontade, né? E por que que os nossos filhos, né, não podem usar os nossos ouvidos para eles se abrirem, para eles colocar para fora? E voltando lá em Tiago 5,16, diz que é tremendo, né? A gente confessar os nossos erros, confessar os nossos pecados uns para os outros, para sermos curados. Para sermos perdoados é para o Senhor, mas para sermos sarados, curados é um para o outro. Claro que não é para qualquer um, mas aqui nós, como pais, nós devemos ser a primeira pessoa a ouvir os nossos filhos, sabe? A gente precisa entender, aceitar isso, né? Uma coisa a gente sempre acertou, a gente sempre disse para os nossos filhos desde pequeno, principalmente quando eles começaram a ir para a escola e tal, olha, o que você ouvir lá fora, você pode falar para nós, mesmo que seja um palavrão. A gente vai dizer para vocês que é um palavrão e vai dizer para você não repetir mais. E isso continuou. A gente sempre deu liberdade para eles virem e abrir o coração deles para conosco. O Evandro, já adulto, antes de casar, ele pediu, mas pai, estou fazendo uso daquilo que o Senhor nos deu liberdade. Eu preciso ter uma conversa com você e com a mãe. Né? Quando que a gente pode? Tem que ser um momento assim, sem tempo limite. Né? Vocês, estou preocupado, preciso sair, preciso atender. Não, não. Tem que ser única e exclusivamente ali para aquela conversa. E a gente achou um dia, marcamos o dia, às 8 da noite, e ele sentou na escada aqui de casa, e eu sentei no sofá, a Adriana sentou no sofá, e ele começou a falar. Ele começou a reclamar de mim. Uau, tinha coisa que eu pensei, meu Deus, eu preciso pedir perdão. Né? Tinha coisa que disse, poxa, mas eu fiz para o bem dele, ele está reclamando. Né? Então, ele foi falando, e eu tinha vontade, tinha hora ali que eu tinha vontade, não, para, você está errado. Queria usar o meu autoritarismo, queria usar o meu título de pai, mas eu tinha colocado a regra e eu tinha que respeitá-la, então eu comecei a engolir quadrado, até que ele terminou de falar. E aí eu pude falar, né? Eu pude pedir perdão para ele, eu pude, nas outras coisas ali, dizer que eu estava fazendo para o bem dele. Né? E assim também foi com a Adriane. A gente terminou a conversa logo depois, a 1 hora da manhã. Né? Nós três abraçados, um pedindo perdão para o outro, nós orando e chorando. Ali foi quebrado qualquer tijolinho que queria se levantar como um muro. Ali foi restabelecida a ponte da confiança. Né? Então nós devemos, né, ser esse tipo de pai. Né? Sabe o que a gente vai comprar no supermercado, Tatiana? Né? É uma pergunta muito vaga, assim, como? O que eu vou comprar no supermercado, né? Mas a gente vai comprar o que está sobrando em casa ou o que está faltando em casa? Está faltando. O que é que os nossos filhos estão indo buscar lá fora? Nos professores, nos colegas, nos amigos, alguns, né, nos traficantes. É o que está sobrando em casa ou é o que está faltando em casa? Então não importa quantas decepções o seu filho já teve, quantos fracassos ele já teve, assim como Jesus Cristo. Ele nos estende a mão. Aliás, eu digo que a graça é isso. A nova aliança de Cristo conosco é essa mão estendida de Jesus. Não importa quantas vezes a gente erra, a mão dele está estendida. Venha, filho, eu te abraço, eu te perdoo, eu te dou uma nova chance. E a gente deve repetir isso com os nossos filhos. A gente deve sempre estar pronto e abençoá-los. Tem um pastor de uma igreja amiga aqui em Curitiba que ele fez muita burrada, drogas, bebida, e ele, quando chegava em casa, solteiro, a mãe dele dizia assim, entra, meu pastor. E ele dizia assim para a mãe, eu que bebo, a mãe é que fica bêbada, a mãe é que fica louca. Mas ela estava profetizando sobre a vida do seu filho, abençoando o seu filho. E hoje essa pessoa, esse filho, é pastor da sua mãe, Uau! pastor da sua família. Então veja, nós nunca podemos desistir.
Sabe, se Deus confiou os filhos a nós, ei, Ele também vai dar o que nós precisamos para ensinar. Porém, se a gente se amoldar a este mundo, se a gente fazer o que esse mundo está fazendo, a gente não vai conseguir viver. A gente pode achar uma porção de pessoas, uma porção de coisas responsáveis pelo fracasso da nossa família, mas Deus não vai aceitar nenhuma dessas desculpas, né? Porque Ele vive, Ele reina e Ele quer que nós, como pais, sabe, tomemos a decisão que a gente sente, né, ali como pais verdadeiramente, né? Então, a gente precisa disso. E só para citar, então, o versículo de Romanos, que eu, né, acabei de falar um pedacinho dele, Romanos 12, 2 diz assim, e não vos conformeis com este mundo, ou seja, e não entreis na forma deste mundo, né? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, Tatiana? Glória a Deus, pastor. Nossa, tem muita gente postando aqui nos comentários que está emocionada, que é uma palavra muito abençoada, e realmente, pastor, só posso agradecer. Infelizmente, o tempo passa muito rápido. Eu sei que o Verdade. Instagram corta as lives, né? Mas se o senhor nos der a oportunidade, no futuro a gente pode fazer uma segunda live sobre adolescentes e pré-adolescentes, porque a infância também é parte disso, né? Então, assim, é um Com trabalho certeza. contínuo, né? Não é uma coisa dividida assim. Mas foi tremendo. Algo que me marcou tremendamente é a questão do supermercado. A gente vai buscar lá fora o que está faltando em casa. E às vezes a gente tem esse mito que os adolescentes não gostam de estar em casa, não gostam dos pais, não têm prazer na companhia dos pais, e a gente acredita nisso. Ah, meu filho não gosta de mim, ele quer estar com os amigos. Mas na verdade eles estão buscando lá fora o que não está tendo em casa, né, pastor? Que tremendo. Exatamente. Que tremendo isso. É na simplicidade, assim como Jesus falava, né, por parábolas, né, parábolas simples, né, trazia um ensinamento profundo. Eu creio que do supermercado aqui é algo parecido, né? Foi Só para... tremendo, vai ficar na minha mente. Espero levar isso nos anos de adolescência dos meus três filhinhos. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor, pelo seu tempo. Eu sei que o senhor, né, é um homem que dá muitos cursos, tem sua família, tem sua esposa e se dispôs a gastar esse tempo com a gente. Eu sei que quem participou foi muito abençoado e tenho certeza que muitos ainda vão assistir, né? E te agradeço muito, pastor. E quando o senhor tiver um tempinho, a gente marca uma segunda, terceira sobre adolescência, quem sabe uma vez por mês, porque eu sei que vai ser algo que vai edificar a minha vida e a vida das mães. Fui muito edificada. O senhor gostaria de dar uma palavra final? Olha, Tatiana, eu quero dar uma palavra final, sim, mas eu quero te agradecer, dizer que nós estamos à disposição e repetir o que eu falei lá no início, isso é algo que arde dentro do nosso coração. A gente vive diariamente isso, né? Amém. Nós somos privilegiados, né? E a gente hoje, a gente precisa pensar a longo prazo, né? Então, tem tanto na minha filha quanto no meu filho, a gente viu o resultado de algumas coisas só depois que eles casaram, né? Então, a gente não pode desanimar jamais. A palavra do Senhor é a verdade. E eu quero dizer para os pais casados aqui, né? Se ame, né? Porque, assim como a Tatiana falou, né, vem muitas dúvidas no coração dos adolescentes. E o nosso relacionamento como pais, ele como casal deles, né, como casal, não pode ser mais, não deve ser mais uma dúvida para eles, né? E será que a gente, se vocês que estão nos assistindo, visse eu discutir aqui com a Tatiana, né? Será que vocês confiariam em nós? Né? Eu creio que vocês pudessem até continuar assistindo para ver o que ia dar. Mas uma coisa vocês iam perder, a confiança. E que confiança que um filho pode ter nos pais que brigam, nos pais que se degladiam entre si, né? Então, e se nós formos para a palavra de Deus, o casamento, a união conjugal, né, entre Adão e Eva ali, exemplifica que o relacionamento conjugal, ele é o primeiro relacionamento interpessoal criado por Deus. E todos os outros relacionamentos, inclusive pais e filhos, né, depende desse relacionamento conjugal.
Amém? Amém. Eu gostaria Amém. de dizer que Deus tem essa bênção para vocês, que Deus realmente quer abençoar, né, a família de vocês. Ele não faz acepção de pessoas. Está disponível Amém. para todos. Amém, Amém. Tatiana? Eu creio, eu recebo, pastor. Muito obrigada. Eu acho que nosso tempo já passou, mas se o senhor puder orar para a gente encerrar, porque é uma Claro. palavra que eu quero que o Espírito Santo guarde no meu coração e eu acho que toda mãe também quer guardar essa palavra no coração. Amém. Oramos, né? Desculpa, eu não consegui olhar ali todos os comentários e perguntas, né? Mas a gente está disponível aqui no Instagram, né? A gente tem um canal lá no YouTube também, né? E a gente está disponível aqui para dentro das nossas possibilidades, daquilo que Deus já nos deu, está respondendo para vocês. E como eu sempre digo, né? Nós estamos à disposição sempre. Oramos Amém. então? Sim. Pai, mais uma vez, ó Senhor, queremos, ó Pai, te louvar, te agradecer, ó Deus, por esses momentos preciosos, maravilhosos, ó Pai, aqui, Senhor, com a tua serva, com a irmã Tatiana, Senhor, também, Senhor, com todas as pessoas, ó Pai, que nos ouviram aqui, Pai. Nós cremos, ó Deus, que a tua palavra é verdade. Nós cremos, Senhor, que ela foi falada aqui, Senhor. Nós cremos, ó Pai, que a tua palavra, Senhor, ela vem nos encorajar a sermos pais, pais segundo o teu coração, Senhor. Ó Deus maravilhoso, não deixe, Senhor, que esses pais que estão nos assistindo, Senhor, eles sejam, Senhor, enrolados, embaraçados, ó Pai, com as coisas deste mundo, Senhor, mas que eles, ó Pai, creem verdadeiramente na tua palavra, Pai, e saibam, Senhor, que tu, Senhor, és o mais interessado em que as suas famílias, ó Pai, sejam abençoadas, ó Pai. Nome de Pai, que Jesus. esses pais, ó Deus, também venham, Senhor, a aceitar a responsabilidade que tu tens dado a eles, ó Pai, que chega de transferência de responsabilidade, chega, Senhor, de transferência de culpa, que eles assumam a responsabilidade, que eles sejam os primeiros a querer mudar, que eles sejam os primeiros a fazer a diferença na vida, Senhor, dos seus filhos, na vida dos seus cônjuges, na vida, Senhor, de onde eles estão inseridos ali, seja na vizinhança, Pai, seja nos colegas de trabalho, seja, Senhor, nos amigos da igreja, Pai, seja onde for, Pai. Tu nos chamaste para sermos luz, ó Pai, e assim nós desejamos e profetizamos, ó Deus, que o teu entendimento, que a tua revelação esteja sobre cada um deles, ó Pai, e continua, Senhor, abençoando a tua serva, Tatiana, o seu esposo, o irmão Christian, Senhor, também, Senhor, os seus filhos, essa família, Senhor, que tem lutado, Senhor, para o teu reino, Senhor, ó Deus, avançar neste mundo. Pai, nós oramos, Senhor, agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Eu vou deixar, meninas, o contato, eu vou salvar essa live, vou deixar o Instagram do pastor Juscelio ali embaixo. Ele dá os cursos, né, da universidade, e são cursos que abençoam muitas pessoas. Eu tive a oportunidade de fazer um deles, quero fazer outros. Então, quem tiver curiosidade de saber desses cursos, dos materiais que o pastor, né, tem acesso para vender e para repassar, né, pastor? Posso deixar teu Instagram Isso. ali para o pessoal te contactar, te mandar uma mensagem? Por favor, Tatiana. E eu gostaria de fazer uma última pergunta para você, se eu posso baixar essa live e colocá-la no YouTube. Claro, fique à vontade. Uma Então, tá bênção, bom. tá bom? Obrigada, pastor. Obrigado, Tatiana. Obrigada, meninas, pais, mães que acompanharam. Muita gente aí mandou muita mensagem. Não tivemos tempo de responder as perguntas de todo mundo que mandou lá no Instagram, na caixinha, porque o assunto é muito bom e também a gente teve essa dificuldadezinha de conexão no começo, mas o pastor falou que está disponível, então eu já vou prometer que a gente vai ter uma segunda live sobre esse assunto logo. Em nome de Jesus. E Deus abençoe vocês. E vocês também, meninas que assistiram, podem compartilhar, marcar outras mães de adolescentes, pré-adolescentes e de crianças. Porque quando a gente tem esse conhecimento lá na infância das crianças, a gente evita de cometer erros, né? Que a gente pode olhar para trás e falar, puxa, se eu soubesse disso, eu não teria cometido esse erro. Então, ajuda a gente lá divulgando, compartilhando. Não é para que a gente ganhe dinheiro, nem fique famoso, mas para que a mensagem do Senhor Jesus seja espalhada para muitas e muitas vidas. Deus abençoe vocês. Boa noite, pastor. Um abraço para a Adri. Deus abençoe. Obrigado. Um abraço aí também para o pastor Christian e para toda a família. Deus abençoe. Obrigada. Obrigado, pessoal que nos assistiu aí. Estamos à disposição. Tchau, Amém. tchau. Deus abençoe a todos. Boa noite. Amém. Boa noite.